Inspira. Expira. Om Namah Pravartaya Shuddhagnani Tamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. Namami Dhanvantarimadhidevan Surasurai Vanditapadapatmam Loke Jararoka Vayamrutnashanam Dataramisham Vividarshadinam Dataramisham Vividarshadinam. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namastê. Bem-vindos ao nosso animado e aventuroso curso de alimentação Ayurveda, com foco em desintoxicação através da alimentação. Hoje, no sábado, a gente vai falar sobre princípios básicos da alimentação Ayurveda, certo? Preparem-se, principalmente a galera da nutrição. Isso pode ser uma aventura ousada, certo? Se o seu mundo cair ao final do sábado, fique tranquilo que domingo virá, ok? Você vai sobreviver, ainda que provavelmente num grande liquidificador, certo? Bom, então, todo mundo com as apostilas aí. Primeiro ponto de hoje é o que é o Ayurveda. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo com alguma explicação nesse sentido, mas vamos fazer aqui o que é Ayurveda? Bem, normalmente traduzido como ciência da vida, certo? Porém, Ayus, numa tradução um pouco mais fidedigna, é longevidade com plenipotência. É a ideia de você, dos seus 60 aos seus 120 anos, ter uma qualidade fisiológica, sensorial, psicológica e espiritual para que você possa desabrochar a tua espiritualidade na fase de vida mais vata. Se você ainda não sabe o que é vata, tudo bem, relaxa. Mas isso significa que o Ayurveda é uma ciência, uma medicina para a sua espiritualidade, antes de tudo, certo? Ele não é só uma coisa para cuidar do nosso fígado ou qualquer coisa nesse sentido. O Ayurveda, quando ele foi criado no intuito de permitir que as pessoas tivessem qualidade físico-psíquica para se desenvolverem espiritualmente. Porque dentro da perspectiva da cultura védica, que é onde o Ayurveda está inserido, a gente tem mais facilidade de entrar em contato com a nossa espiritualidade na terceira fase da nossa vida, certo? Que mais ou menos a gente pode indicar a partir dos 60 anos. Quando os nossos sentidos, se a gente não estiver cuidando deles com cuidado, eles deterioram muito rápido. Então a nossa primeira fase da vida poderia ser até os 20 ou 30 anos, dependendo do quem está escrevendo. É uma fase de formação, de constituição. A segunda fase da vida é dos 20, 30 até os 50, 60. Hoje em dia um pouco mais até,
que é a fase de produção, é a fase de atuação, é a fase de geração, certo? É a fase Pitta. A terceira fase, e a princípio última fase, a fase Vata, é depois disso. É quando o seu corpo já não está mais muito voltado às coisas materiais, ela já não está muito mais voltada às questões como casa, família, conquistar aqueles sonhos que sejam mais materiais, ela está buscando aspectos daquela famosa crise de meia-idade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Um dia eu vou morrer e será que minha vida é só isso? Certo? Então esses questionamentos são trazidos principalmente pela fase Vata da nossa vida. Certo? Então, de uma maneira mais sintética, a Ayurveda concebe a vida em 3 etapas. Uma fase Kapha, que tem a principal característica de formação. Uma fase que pode ir no máximo até os 33 anos, ou até os 25, ou até os 18. Vocês vão achar referências para todas essas idades. Uma outra fase, que é uma fase Pitta, que é uma fase de produção, onde você está atuando no mundo. E ela pode ir mais ou menos até os 50, ela pode ir até os 66, ou ela pode ir mais ou menos até a idade onde a pessoa está muito relacionada com trabalhar no mundo, certo? Isso envolve família também. A ideia de que a gente está produzindo, certo? E a última fase, que é a fase Vata, é a fase de contato espiritual, espiritualidade. Essa última fase, ela a princípio, ela é dividida em 2 fases. A fase onde os netos ainda estão na barra da sua saia, que é essa fase onde você mora em Petrópolis ou qualquer coisa assim. Você mora perto do mundo, mas ainda não exatamente no mundo, certo? E depois existe a fase da floresta. A fase onde você já não encontra mais com ninguém, você já saiu do mundo e a princípio você já não quer mais contato com ninguém. Você só quer um contato com o divino. Essa nossa quarta fase, essa quarta idade, ela não existe na nossa cultura hoje em dia. A gente para na terceira, certo? Que a gente chama dos idosos, da terceira idade. Mas no Ayurveda existem 4 idades. E essas 4 idades são fundamentais para que a gente tenha o período onde a espiritualidade está no seu máximo potencial. Isso significa, dentro do Ayurveda, que a gente, nessa idade daqui, deve estar no que a gente chama de saúde por volta dos 50 anos. Para que lá nos 100, a gente tenha o nosso corpo funcionando com o que a gente pensa hoje como uma pessoa saudável de 50 anos, com 100 anos, fazendo as práticas 8, 10, 14 horas por dia, para entrar em contato com o seu eu divino, independente de qual seja a tradição que a pessoa está seguindo. Certo? A cultura védica, ela é uma cultura que existe uma relação nítida com o hinduísmo, mas ela não é, o Ayurveda não se restringe às pessoas que seguem uma tradição hindu. Ele é um sistema de conhecimento a favor da espiritualidade, e não exatamente dentro de uma única religião. Certo até aqui? Então o Ayurveda ele é muito mais do que um simples conceito de saúde. Eu só não entendi. Certo? Por que você fala que hoje em dia não tem mais? Porque essa idade daqui, as pessoas padecem tanto com sofrimentos, que dificilmente você encontra uma pessoa de 100 anos de idade com a saúde dos 50 anos. É claro que isso existe. Não estou dizendo que isso desapareceu em absoluto, mas socialmente isso desapareceu. A nossa concepção é que a pessoa, hoje em dia, se a pessoa vive 90 anos, viveu muito, nossa, chegou aos 100, certo? Então a concepção social dessa fase desapareceu. Enquanto que na cultura védica ela é pensada mais ou menos nesses ciclos de 30 anos. De uma maneira mais geral, ok? Então, certo? eu queria saber se o estilo de vida ele pode retardar ou acelerar o mundo. Então, essa que é a ideia do Ayurveda. Se você tem um estilo de vida que promove a Ayus, que é a longevidade, você chega aos 99 anos com saúde. Porque na primeira fase, o corpo todo está favorável a você não ficar doente.
Na segunda fase, ele está estável. Na terceira fase, ele está decadente, mas ainda não em absoluto. Na quarta fase, ele está absolutamente decadente. Se você não tiver muita ayurvedice segurando as pontas, a ladeira é barranco abaixo. Certo?